O Planalto diz que Temer vai processar Joesley Batista. O Temer acusa Joesley Batista de ser um bandido notório. Nota acusa Joesley de proteger os reais parceiros de sua trajetória de pilhagens e os grandes tentáculos da organização criminosa que ele ajudou a forjar. Isso depois que o Joesley Batista deu uma entrevista para a revista Época, que foi publicada hoje, no dia 17 de junho de 2017, dizendo que Temer é o chefe da quadrilha, da maior e mais perigosa quadrilha de corruptos do Brasil. O Temer afirma que o motivo do processo, que seria interessante, é justamente porque o Joesley Batista estaria tentando incriminá-lo e proteger os reais, digamos assim, os reais responsáveis pela corrupção que a empresa do JBS conseguiu em parceria com esses corruptos, no caso se referindo aí ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, né? E falando que através do PT a empresa conseguiu de fato crescer. Nós investigamos um pouco dessa história e vimos que o faturamento da JBS aumentou 3.400% nos últimos 10 anos, segundo a revista publicada aqui na Super Interessante, que pertence ao grupo Abril, que hoje está falando também mal do Temer. Essa notícia aqui foi publicada em maio de 2017. O ano explosivo desse crescimento foi 2007, quando Lula era presidente. O BNDES fez um investimento e comprou ali mais de 20% do grupo, né? E com esse dinheiro a JBS conseguiu então comprar algumas empresas em território americano e começou então a crescer rapidamente. O total de dinheiro investido do BNDES no grupo foi de 8 bilhões, algo em torno de 8 bilhões de reais, e com isso eles puderam dar um crescimento exorbitante. Claro, qualquer empresa que recebe 8 bilhões de financiamento ou de dinheiro, digamos assim, sem ter que pagar de volta ou pagando de volta, com certeza, se tiver uma boa administração, vai crescer bastante. A pergunta que se faz aqui é o que motivou esse financiamento? Qual é o que a diretoria do BNDES viu que poderia, digamos, justificar esse investimento? Fato é que, ocorrendo o investimento, feito o JBS, tendo pego o dinheiro, financiado ou não, dinheiro público ou não, e tendo pago corretamente, e cresceu e se tornou uma das maiores empresas do mundo, se não a maior do mundo, como é falado. Para os capitalistas, isso deveria ser motivo de orgulho. O problema é que esse processo aconteceu no governo do PT. E daí vem então as críticas. Numa hora isso é uma coisa boa e outra hora é uma coisa ruim. E aí no outro site aqui da Globo a gente vê que com a ajuda do BNDES, donos da JBS criaram a maior empresa de carnes do mundo. Negócio criado por pai de Wesley e Joesley Batista. Começou em açougue em Anápolis, em Goiás, se transformou em maior grupo privado do país, que também tem bancos e empresas de celulose. Aí você pensa, bom, isso aqui é com certeza coisa do Lula, não sei o quê. Aí você vai ver uma coisa, hoje o braço direito do governo Temer é Henrique Meirelles, que foi presidente da companhia. O Henrique Meirelles esteve ligado à controladora da JBS por 4 anos. Antes de assumir o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles estava ligado ao grupo JF, controlador do frigorífico JBS. Meirelles ocupou os cargos de destaque na companhia entre os anos de 2012 e 2016. Ele era responsável por dar direção da economia da empresa, então ele ajudou também nesse processo. Então imagina, a pessoa que era uma peça-chave dentro da JBS, hoje está assessorando o Temer. E aí a gente vai dar uma olhada aqui também um pouco sobre o histórico do Henrique Meirelles, né? A conveniente ausência de Henrique Meirelles na delação da JBS, em notícia publicada aqui em 26 de maio de 2017 no The Intercept Brasil. E aqui ele vai falar alguma coisa que deixa um pouco suspeita. Por que na delação da Joesley Batista ele não fala de Henrique Meirelles, nem a Procuradoria pergunta, ninguém quer saber do envolvimento, qual o papel do Henrique Meirelles dentro desse processo. Seria bastante interessante saber isso. E por último, eu dei uma olhada aqui no currículo, digamos aqui na trajetória de Henrique Meirelles aqui no site da Wikipédia, que para esse efeito aqui serve para a gente sim. Tem algumas coisas interessantes a ser comentadas. Sendo assim, 4 minutos, eu dou minhas boas-vindas aqui a vocês do canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto,
que é para ficar melhor entendível. Bom, pessoal, começando do começo. O Joesley deu uma entrevista bombástica, que eu já vou colocar aqui o link também para que vocês possam ver, né, falando por que o Temer é o chefe da maior quadrilha de corrupção e da mais violenta. Inclusive, ele disse que tem medo dessa quadrilha. É um tipo de quadrilha que, aqui está na capa, o Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Então, ele não podia dizer não, porque ele tinha medo, inclusive medo de morrer, sei lá o que ele tinha medo. Né? Mas aí ele dizia que sim, mas não podia também abrir demais as porteiras, porque senão os caras vinham e abusavam. Significa que eles pegavam todo o dinheiro possível. E nas gravações que o JBS, que o Joesley Batista deu aí à Polícia Federal, Ministério Público, etc., ele dá para escutar uma conversa dele com o Temer, em que o Temer está meio que confirmando a compra do silêncio do Eduardo Cunha, né, que dentro dessa quadrilha, que o Joesley Batista falou que era uma quadrilha, então que o Eduardo Cunha, apesar de preso, ficasse lá caladinho. A única forma de manter ele caladinho lá é que ele recebesse alguma grana. Afinal de contas, Eduardo Cunha é muito famoso não por superação pessoal, mas sim por grandes quantidades de dinheiro que ele conseguia movimentar, sendo acusado inclusive de comprar apoio de políticos e deputados e tudo mais, tudo que não presta. O histórico do Eduardo Cunha vem desde o PC Farias, do governo Collor. É cria do governo Collor ainda, cria do PC Farias. Foi o PC Farias que colocou Eduardo Cunha lá na Telerge, no Rio de Janeiro, nos anos de 1800 e cabeça virada. Então, estejam atentos a esse fato também histórico. Bom, o Joesley Batista descascou o abacaxi aí, um abacaxi que nesse vídeo a gente vê que o Ciro Gomes também comentava. E aqui na notícia aqui da Época Negócios, né, que pertence à Globo, e a Globo hoje está em pé de guerra com o Temer, está publicando diversas coisas que antes eles protegiam, e a gente precisa saber disso, pessoal. Isso aí a gente precisa investigar o que foi que houve de fato, que fez com que parte da grande mídia saltasse do barco. Seria porque já previram que ele não vai conseguir se safar, o Temer não vai conseguir se safar, e por isso saltaram do barco antes dele afundar. Outra parte da grande mídia ficou. O que de fato movimentou isso? Então faça uma pausa no vídeo aí se você tem alguma opinião sobre isso e coloque aí sua opinião. O que causou essa separação aí na grande mídia? Né? Hoje uma parte defende o Temer e outra parte incrimina o Temer. E aqui na Época Negócios, Planalto diz que Temer processará. Ele diz o seguinte aqui, olha, o presidente Michel Temer vai processar Joesley Batista de acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto. O texto acusa o Joesley de proteger os reais parceiros de sua trajetória de pilhagens e os grandes tentáculos da organização criminosa que ele ajudou a forjar, numa referência aos governos do Partido dos Trabalhadores. A nota foi divulgada após publicação de entrevista do empresário pela revista Época, em que ele afirma que Temer é o chefe da organização criminosa e que quem não está preso hoje está no Planalto. O texto da presidência afirma que Joesley é bandido notório de maior sucesso na história brasileira e que ele desfia mentiras em série na entrevista. Eu procurei aqui o link dessa nota aqui do Congresso, né? E não achei. Caso vocês encontrem, publiquem, por favor, aqui nos comentários, que a gente vai e consegue liberar isso daí para que a gente veja. A nota oficial disso, do próprio Planalto. Eu não achei em nenhum lugar. Mas vamos partir do princípio que realmente é isso aí que está escrito aqui. O presidente tomará todas as medidas cabíveis contra esse senhor. Na segunda-feira serão protocoladas ações civil e penal contra ele. Suas mentiras serão comprovadas e será buscada a devida reparação financeira pelos danos que causou não somente à instituição Presidência da República, mas ao Brasil. Afirma o texto, acrescentando que o governo... Bom, a JBS emprega algo em torno de 260 mil pessoas no mundo. 260 mil pessoas. Então tem uma parte da JBS que ela é bom para o país, que ela gera emprego. A questão é como esse emprego é gerado. Do mais, eu acho que os funcionários não podem ser penalizados pelos crimes que os presidentes e os donos da empresa fazem. Tem que haver uma forma de criminalizar, responsabilizar os reais responsáveis ou os irresponsáveis, no caso aqui os donos da empresa, e também os políticos envolvidos, mas sem penalizar aí a empresa em si, né, o trabalho das pessoas. O que de fato que eu acho interessante nessa notícia é a briga de gigantes.
que é a briga entre os advogados e o Michel Temer, aí sendo pago com dinheiro público, então ele pode contratar os melhores advogados que vão tentar provar o máximo possível que o Joesley é bandido, e aí vai ser interessante a gente saber como ele vai provar isso, porque se o Joesley fez corrupção aí dentro do governo do PT, o qual o Temer era vice-presidente e também foi pego aí, denunciado por algumas pessoas pedindo propina para a empresa Odebrecht e outras, foi por isso que se chegou a JBS. Então seria interessante ver, escutar a versão do Temer para ver como ele vai provar que o Joesley é de fato bandido. Fato é que não tem mais volta esse caminho. O Joesley já abriu o bico e o Temer está sendo processado e vai ser processado, o Rodrigo Janot vai abrir ação contra ele, por causa das afirmações do Joesley, gravações e papelada e documentação que o Joesley tenta mostrar, provando a culpa do Temer. Então é briga de gente grande e isso muito interessa a gente. Se você vê algum detalhe interessante dentro dessa briga, publica aqui também nos comentários, que é para a gente analisar isso e quem sabe comentar num próximo vídeo. Né? O segundo Planalto, a maior prova das inverdades do empresário é a própria gravação que ele apresentou à Justiça e ao Ministério Público Federal em troca do perdão de crimes que somariam mais de 2.000 anos de detenção. A nota cita que em entrevista, Joesley diz que o Temer sempre pede algo a ele nas conversas que tiveram. Não é do feitio do presidente tal comportamento mendicante. Na verdade, é o que a gente tem escutado sobre o Michel Temer, é só esse comportamento que ele chama de mendicante. E é bastante interessante essa característica do Temer. Ele sempre afirma que ele não fez isso e aquilo outro, e na verdade ele pratica aquilo ferozmente, né? Até agora o que a gente tem visto aí na grande mídia e nos processos que investigam corrupção. E aí o Temer foi gravado aqui com o Joesley Batista, então existia esse contato direto de fato, o Joesley conseguiu provar isso, e existia uma conversa em que são várias gravações aí de áudio mostrando que existia isso, que o Joesley provavelmente vai conseguir provar o que ele está falando aí contra o Temer. Fato é que o Temer diz o seguinte, que a JBS, o Joesley Batista, estaria protegendo quem de fato os ajudou a crescer. E esse é um excelente argumento para quem é contra o PT. Por quê? O faturamento da JBS aumentou 3.400 nos últimos 10 anos. Maior conglomerado privado do país, a empresa gastou R$500 milhão em propina e saiu barato. Veja bem, saiu barato. E essa notícia é super interessante, que pertence aqui ao grupo Abril. A notícia diz o seguinte: Friboi, Seara, Vigor, Swift e até Havaianas. A lista de marcas que estão sob o selo da JBS vai longe. E a atuação da empresa, como eu disse a vocês, saiu comprando um monte de outras empresas. A atuação da empresa em esquema de corrupção, o que parece também. Com as delações de Joesley e Joesley Batista, que estremeceram a República nessa semana, isso aqui se merecia aquela reportagem lá, a República vai cair, aquele negócio lá, mas não saiu nada disso. Um grande número de esquemas de favorecimento vieram à tona. Entre mensalinhos, mensalões e doações a políticos, o fato é que a marca registrou um crescimento gigantesco, multiplicando seu faturamento por 35 nos últimos 10 anos. O negócio da JBS ganha o volume a partir de 2007, quando a empresa abre seu capital e deixa de ser Friboi para adotar o nome que leva atualmente, sendo beneficiada por incentivos conseguidos junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, hoje dono de 21% do grupo. Ou seja, o BNDES ganha dinheiro também com o lucro da JBS. Então, eu não consigo ver aqui, aqui na reportagem inclusive diz que, aliás, na outra reportagem da Globo, diz que eles tiveram prejuízo. Mas se a empresa está com faturamento cada vez maior ano após ano, eu não consigo entender então como seria o prejuízo que o BNDES teria numa empresa onde ele é dono e essa empresa está tendo lucro. Eu não sei aí as cláusulas do contrato, nem nada disso, né, que fazem que com isso seja possível. Né? Seu faturamento pula da casa de 4 bi em 2006 para 14 bi no ano seguinte. E dentro desse processo, faturando 14 bi, 10 bi em um ano, o banco, segundo aqui a reportagem aqui da Globo, aqui do dia 18 de maio de 2017, com a ajuda do BNDES, criaram a maior empresa de carnes do mundo. Aqui tem um vídeo e eles dizem que o banco teve um prejuízo. Tá, saltou de 2 mil para... Então, muito estranho como isso acontece. Com o crescimento rápido, se inicia o processo de internacionalização dos negócios da empresa, acontecem as compras de importantes rivais do setor alimentício, como as norte-americanas
Swift e Pilgrim Pride, o apoio financeiro que o BNDES proveu à JBS, aprovando um crédito de 287 milhões nessa época de fusões e até hoje alvo de investigação. Aqui ele fala em 287 milhões, mas no outro site que eu mostrei aqui para vocês, que eu vou deixar o link, ele fala em 8 bilhões. Tá? Então é realmente algo, deixa eu ver aqui, Swift 1,4 bilhão. Né? E lá pela frente ele fala também em 8 bilhões. Em 2016, a receita líquida da JBS, quer dizer, a receita líquida, já pagando tudo, somou 170 bilhões, alta de 4,6%. Quer dizer, quem ganha 170 bilhões, é preciso entender isso aqui dá mais de 10 bilhões por mês. Ó. 10 milhões por mês daria 120 bilhões. Então, tem grana para pagar muita gente aí, campanha de tudo que é político. Eles estão ficando à frente da Vale do Rio Doce, Ultrapar e Ambev, segundo dados da Provedora de Informações Financeiras e Econômicas. Tá? Então, são vários negócios, com certeza bem sucedidos, e o presidente aí que eles tiveram foi, no caso aí, Henrique Meirelles, a partir de 2012. Veja, e agora acontece algo interessante. O Henrique Meirelles, ele foi presidente do Banco Central. Olha só, Henrique Meirelles é um executivo da área financeira com sólida carreira internacional e atual ministro da Fazenda do Brasil no governo Temer. Foi presidente internacional do Banco Boston, principal executivo, e ex-presidente do Banco Central do Brasil, cargo que ocupou entre 2003 e 2011, boa parte do governo Lula, se não todo o governo Lula, acho que todo o governo Lula, durante o governo Lula. De 2012 a 2016, foi presidente do Conselho de Administração do JBS, quer dizer, 4 anos ele ficou ligado a JF Investimentos, que é o dono da JBS. Então, ele saiu do governo Lula diretamente para a presidente do Conselho de Administração da JF. Ele era o principal braço ali da JF e também membro do Conselho. Saiu de lá somente para ser ministro da Fazenda do Temer. Então, ao que parece aqui, né, o Meirelles ele é alguém da área de economia que faz aquilo que o camarada dele está pedindo. No caso do Lula, o Lula teve um governo que prezou muito pelo desenvolvimento econômico, mas sem esquecer as questões sociais. O Meirelles foi lá e fez aquilo que o Lula estava pedindo. E hoje, o governo brasileiro, ele quer acabar com as questões sociais, dizendo que isso só gera prejuízo e quem quiser que vá trabalhar, que ninguém vai ensinar ninguém a pescar, não sei o quê. E, aliás, tem que ensinar a pescar, não tem que dar isca, essa conversa toda. O Meirelles vai lá e faz o que os caras querem. Seria bastante interessante saber o real envolvimento do Meirelles, quem é a figura de Henrique Meirelles. E o The Intercept está cascaveando aqui um pouco mais nessa questão aí com a reportagem de 26 de maio de 2017, publicada aí por Aline Magalhães e Jéssica Sbardelotto, complicado esse nome. A conveniente ausência de Henrique Meirelles na delação da JBS. E eles citam aqui, sempre com grandes textos, eu vou deixar aqui para vocês, bastante interessante. Tem uma ligação aqui que eles falam, inclusive, da JBS com o ministro Manteiga, onde se fala aqui que o Manteiga era o cara que operacionalizava aí o dinheiro que vinha da JBS em direção ao PT. E aí ele fala aqui em tantos milhões e milhões, não sei o que lá. Foi dentro desse contexto aqui de falar do PT que o próprio Joesley Batista contou aí ao Ministério Público, à Polícia Federal, que ele tinha uma conta de 150 milhões de reais em favor de Lula e Dilma. Aí pergunta-se, bom, essa conta, né, ele disse assim que Lula tinha uma conta, Dilma tinha outra. E daí ele colocava o dinheiro lá dentro para que eles usassem. Aí pergunta a ele, estava no nome de quem essa conta? Estava no meu nome, mas era deles. Aí já fica um negócio complicado. Usaram esse dinheiro? Não, nunca usaram, mas estava lá para eles usarem. Ou usaram todo o dinheiro, nem lembro mais. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas quem tinha um cartão e quem tinha o acesso a essa conta era ele próprio. Ele não conseguiu provar ainda que o Lula e Dilma estariam controlando de fato essas contas que estariam no nome dele, que estavam no nome dele. Então ficou uma história assim, meio mal contada. Às vezes a gente pensa, será que isso faz parte do processo para que ele seja escutado? Sabe? Tipo assim, se você é delator nas mãos do Sérgio Moro,
Aí você tem que falar alguma coisa contra o Lula para que você possa ser aceito na delação, senão ele não aceita. Ele já fez isso com o cara da OAS. O cara da OAS falou, não, o Lula é inocente. Aí cancelou a delação, esconde, não serve. Aí na hora que o cara da OAS falou, não, o Lula é culpado, aí ele, agora interessa. Então ele já fez isso outras vezes. E a gente se pergunta se isso não ocorreu aqui. O problema é que o Joesley Batista, ele não está lá com o Sérgio Moro, ele está com o Fachin. Né? E aí ele contou essa história. E há de ser investigado. Isso aqui merece também uma devida investigação. Inclusive, caso a gente pense, bom, isso é um absurdo e não sei o quê, mas então vamos falar nesse assunto, vamos ressuscitar e investigar todo, ponto a ponto, que é para entender, se Lula for culpado, então ele é culpado, se for inocente, é inocente. E isso fica claro. A pior coisa que pode acontecer nessa situação em relação ao Lula é a gente ficar assim, mas não é aquele negócio de torcida de futebol, sabe? Tem que investigar e ver o que aconteceu de fato. Se for culpado, é culpado, amigo, não tem jeito. E se for inocente, é inocente e vão ter que aceitar isso. Essa história, inclusive, da JBS rende muita fantasia para muita gente. Inclusive, que o filho do Lula seria dono da Friboi. Até agora, eu não vi o Joesley Batista que falou. Joesley Batista falou do Lula, falou da Dilma, falou do Temer, falou do Aécio Neves, falou de tanta gente. E eu não vi até agora o Joesley dizer, rapaz, e o meu sócio é o Lulinha. Como foi uma história que a gente viu ser compartilhada no Facebook, em diversos blogs irresponsáveis. Uma série de pessoas hoje em dia acreditam nisso, que o dono mesmo da Friboi é o Lulinha. Então, minha gente, se ninguém falou nesse assunto, não está na hora de acabar com essa conversa e chamar de burro, idiota quem quis falar isso, porque é o seguinte, ninguém falou nisso até agora. Se eles são os donos, mas nem um esquemazinho, entendeu? O Joesley Batista, que foi capaz de falar do Temer, comprou uma briga com o Temer, que ele disse que tinha medo. Ele não foi capaz de dizer, olha, o Lulinha também está no meio da jogada. Ele também é sócio oculto da empresa. Ele não aparece nos papéis, mas ele recebe. A gente pega o lucro da empresa, dá 170 bilhões, aí tantos por cento é do Lulinha. 90% é do Lulinha, sei lá, 95%, que muita gente diz que o Lulinha é dono sozinho da Friboi. É dono da Oi, que é do Tasso Gereissati, é dono de não sei mais quem. Aliás, Tasso Gereissati não sei, mas é a família Gereissati. Então, há de se investigar isso mais a fundo e analisar o que é verdade e o que é mentira nessas histórias. Então, com certeza, o canal Notícias Comentadas está plenamente aqui disposto a publicar tudo que foi investigado em relação a isso. Até agora, não conseguiram provar nada em relação a Lula. Conseguiram provar em relação ao PT. Inclusive, aí, aliás, eu acho que conseguiram provar, tem que investigar isso também direito. Mas algumas pessoas do PT já foram presas, inclusive, dentro desse processo. Então, há de ser investigado, a gente vai estar acompanhando em outros vídeos, só que acaba sendo muito assunto para o mesmo vídeo, né? Muita gente envolvida, a gente tem que partir isso aqui em alguns casos. Por último, Henrique Meirelles esteve ligado à controladora JBS, e aquilo que eu falei para vocês aqui, Meirelles ocupou o cargo de destaque na companhia entre 2012 e 2016. E com isso, pessoal, essa entrevista aqui na revista Época, vai causar bastante estrago para empresários, empreiteiras e políticos e tudo mais. E esse estrago ele interessa muito ao Brasil. Muita gente vai dizer assim, mas aí, olha aí, agora começou a corrupção, antigamente não tinha isso. Não, antigamente a gente não sabia. Antes a gente não sabia. Hoje a gente tem como saber. É só essa a diferença. O Brasil não está mais corrupto que antes. Não acredito nisso. Pelo contrário. Eu acho que hoje está menos corrupto. Só que hoje sabe-se mais. Principalmente por causa de canais como Notícias Comentadas, por causa que a gente explora a contradição dos fatos, mas de outros canais, outras mídias alternativas, jornais alternativos, jornais de esquerda, jornais de direita. É preciso ter oposição, é preciso criar, fortalecer a oposição para que a gente tenha mais transparência dentro dos processos de corrupção que a gente tem acompanhado notoriamente no Brasil. Se a gente for investigar, por exemplo, os motivos da ditadura, da implementação da ditadura no Brasil, você vai chegar a casos horripilantes, até envolvimento do governo americano dentro do processo. Quantos milhões e milhões de dólares foram pagos, financiaram a ditadura? Então, hoje a gente tem o potencial de registrar isso e gravar. Para isso,
é preciso que você também participe do processo, deixando aí seus comentários, ajudando o canal Notícias Comentadas a investigar. Falta detalhe nos nossos vídeos, então comente, sabe? Eu vou ler esses comentários, bote o link, se não der, coloque o título da notícia e diga o jornal que você leu, porque eu vou achar. Certo? Então participe desse processo, convido você a participar se você sabe uma notícia interessante. Agora, procure fontes de qualidade, tá? Nada daquelas fontes, aquelas fontes que vivem dizendo que o Lulinha é dono da Friboi, pelo amor de Deus. Isso daí vira palhaçado o negócio, aqui a gente está preocupado em coisas sérias. Tá? Então participe desse processo de investigação, aqui no canal Notícias Comentadas a gente está correndo atrás e tentando ajudar o Brasil a quando chegar as eleições, principalmente agora as eleições de 2018, que a gente vote com mais consciência. Sabe, quem é culpado não elege mais. E para com esse negócio de torcida de futebol, porque essas pessoas vão ditar o crescimento do país. Se você é idoso, vai se aposentar, essas pessoas que vão dizer se você vai se aposentar ou não. Pense nisso. O seu emprego não tem segurança se você votar em pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Então pense nisso. Compartilhe nossos vídeos, participe desse processo, crie seu canal também, a gente está fortalecendo. Eu vou aproveitar aqui e divulgar aqui no final um outro parceiro aqui que surgiu, um canal interessante que é o Anonimato Racional. Vou fazer uma divulgação. No momento está bem pequeno, imagino que seja um canal novo, 166 pessoas. É que ele também procura da maneira dele, né? Ele bota a máscara aqui do Anônimo, são 2 pessoas. E eles também publicam aqui algo parecido com o que o Notícias Comentadas faz. Eles tentam mostrar o contraditório. Aqui, ó, Teise no canal Anonimato, legendado, 4 meses atrás. Então parece que o canal de fato é novo. Não sei se foi inspirado aqui no Notícias Comentadas, mas vale a pena a gente também dar uma força aí para eles, tá certo? Então é isso. Um grande abraço a vocês e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.